Oi gente, tudo bem? Dei uma pequena sumida por conta das férias e do ritmo de volta às aulas do meu filhote mais velho, mas já tô aqui de volta, inclusive preparando algumas surpresas aí para tentar melhorar o ritmo de gravações dos vídeos aqui para o canal. Bom, hoje a gente vai falar sobre parto humanizado, porque eu acho que esse é o tema mais cabível agora, depois de vocês terem assistido toda a série sobre as intervenções. Então vamos lá, né? A pergunta que não quer calar. Afinal, o que é o parto humanizado? Eu acho muito importante a gente gravar esse vídeo porque realmente a gente encontra muita gente que tem dúvidas em relação ao real significado do termo parto humanizado. Inclusive, a gente encontra muitas pessoas que têm preconceitos ou pré-conceitos fechados sobre o que realmente significaria esse termo. Vocês já devem ter encontrado por aí algumas pessoas que tinham um discurso mais ou menos assim. Ah, eu quero um parto normal, mas nada dessa história de parto humanizado, porque eu quero um parto com anestesia. Nada disso de ficar parindo de cócoras na banheira, isso não tem nada a ver comigo. Logo de cara, é importante deixar claro que o parto humanizado não pode ser considerado como um tipo de parto. Tem muita gente que pensa que parto humanizado é parto domiciliar, parto em casa, e não é isso. Tem gente que pensa que parto humanizado é parto na água, parto de cócoras, parto natural, e também não é isso. Então, eu fiz um esqueminha aqui para começar essa explicação. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos duas vias de nascimento. A via vaginal, que designa o parto normal, e a via cirúrgica, que seria o nascimento através da cirurgia cesariana. Esse parto vaginal pode acontecer de duas maneiras, sem intervenções, que seria o parto natural, ou com intervenções. O que a gente luta é para que esse parto vaginal, independentemente de acontecer sem intervenções ou com intervenções, seja sempre humanizado. Então, o termo parto humanizado, na verdade, está ligado ao tipo de assistência que esse parto vaginal vai receber. Ele não é um terceiro tipo de parto, porque supostamente todos os partos normais deveriam ser humanizados. E aí tem sempre alguém que fala, mas e a cirurgia cesariana? Ela não pode ser humanizada? Pode, não só pode, como deve. Mas a gente não usa o termo cesárea humanizada, porque supostamente a cesárea deveria ser realizada apenas em casos de necessidade, onde ela seria, na verdade, um tipo de intervenção, quando o parto normal, vaginal, não é possível. E aí, se todos os partos fossem sempre humanizados, como deveriam ser, e a cesárea, uma intervenção em casos de impossibilidade do bebê nascer via vaginal, ela automaticamente seria humanizada também. Sendo assim, eu acho super importante eu reforçar essa questão em relação ao preconceito ou aos preconceitos sobre o termo parto humanizado. Porque realmente tem muita mulher, muita gestante, muitas pessoas que confundem as coisas, que acham que parto humanizado é parto em casa, que é parto na água, que é parto de cócoras, que é parto natural. E o pior, tem muita gente que pensa que o parto humanizado é um parto que nega a tecnologia, né? É um parto primitivo, né? No sentido de realmente não utilizar os recursos disponíveis hoje em dia. E não é nada disso. Vocês já devem ter visto algumas pessoas usando um discurso mais ou menos assim. Ai, essa história de parto humanizado é muito perigosa. Eu não sei porque tem mulher que fica negando a ciência, colocando a vida em risco. Hoje a gente tem um monte de recurso. Por que que não vai usar? Esse discurso é bem comum, né? A gente vê por aí muita gente que realmente não sabe o que significa o termo parto humanizado, não entende o que isso quer dizer na prática e acaba reproduzindo esses discursos falaciosos, mentirosos, porque parto humanizado não é isso.
né? As pessoas realmente acreditam que o parto humanizado é perigoso, que o parto humanizado é negar a ciência e que o parto humanizado tem que ser um parto natural. E o que é o parto natural? Parto natural nada mais é do que um parto com a evolução fisiológica, onde nenhuma intervenção precisa ser utilizada. Mas nem todo parto humanizado é natural e nem todo parto natural é humanizado. Pois é, vocês já devem ter visto por aí alguma história de alguma gestante que teve bebezinho no corredor do hospital porque não tinha leito disponível. Nesse caso, o parto foi natural, porque nasceu ali, né? De repente, nasceu, não dá tempo de fazer nenhum tipo de intervenção. Mas esse parto não foi humanizado, porque com certeza aquela gestante não planejou ter o bebezinho dessa forma. Então eu acho importante eu frisar essa informação aqui para vocês, para já quebrar esse tipo de preconceito. Como vocês podem ver, portanto, existem partos naturais que não são humanizados e da mesma forma existem partos humanizados que não são naturais. Nossa, eu não sabia disso. Mas então por que eu vejo tanto parto humanizado natural, de cócoras na banheira, sem analgesia? É por isso que eu gosto muito do canal, justamente por ter essa possibilidade de esclarecer algumas coisas tão diretamente aqui para vocês. Em relação aos partos humanizados naturais, por que a gente vê tantos partos humanizados naturais? Isso acontece porque normalmente as gestantes que buscam um parto humanizado, um parto respeitoso, são gestantes que se informam, são gestantes que estão aqui, por exemplo, no canal e que assistem a série sobre as intervenções. E aí, sabendo das consequências possíveis associadas a cada intervenção, essas gestantes optam por não passar por elas em caso de não ter necessidade, né? Lógico, eu sempre friso, se tiver necessidade de usar uma intervenção, essa intervenção será utilizada. Mas para que vai utilizar essa intervenção de forma padrão, sem real necessidade? E aí sempre tem aquelas gestantes que ficam preocupadas quando a gente começa a falar sobre as intervenções, pensando na questão da analgesia. Gente, para quem ainda não assistiu, aqui no canal tem um vídeo específico sobre analgesia na série das intervenções, mas eu vou dar uma informação bastante importante aqui. O parto humanizado pode ter analgesia. Gravem essa informação. O parto humanizado pode ter analgesia. Êêêê! Palmas! Temos uma visita por aqui. Eu vou gravar com ele no colo porque ele tá com soninho, acabou de acordar. Mas enfim, para alívio geral da nação, sim, o parto humanizado pode acontecer com analgesia. A questão mais importante aqui é que a gestante sempre seja informada a respeito das possíveis consequências dessa escolha, né? Então, é muito importante que a gestante tenha consciência dos riscos associados à opção de se utilizar a analgesia e também saber que essa escolha pode implicar na necessidade do uso de outras intervenções depois do uso da analgesia, né? Acaba acontecendo um efeito cascata. Então, para você que não sabe desses riscos, assista o vídeo aqui no canal sobre a analgesia e saiba que essa escolha é possível, o parto humanizado pode acontecer com analgesia, mas a gente vê muitos partos humanizados acontecendo de forma natural, justamente porque quando a gestante descobre os riscos associados, né, as possíveis consequências, ela acaba optando por não utilizar esse recurso, a não ser em caso de extrema necessidade. E é super válido eu ressaltar aqui nesse vídeo que os métodos naturais de alívio da dor funcionam muito. Eles são realmente como uma forma de analgesia natural, né? Então é por isso que a gente vê tantas gestantes utilizando a banheira, chuveiro, bola, porque realmente todos esses métodos funcionam. E sempre tem gente que pensa que é conversa para boi dormir, né? Ai, até parece, esses métodos não vão funcionar para mim. Pois é, gente, parece que não, né? Mas eles funcionam. Funcionam, que é uma beleza.
E o parto humanizado pode acontecer no hospital? Sim, não só podem, como a maior parte dos partos humanizados que acontecem aqui no Brasil, acontecem dentro do ambiente hospitalar. Essa confusão que mistura o parto humanizado com o parto domiciliar é um grande equívoco, tá, gente? Então, essa é uma informação bastante relevante que vocês podem tirar aqui desse vídeo. Parto humanizado não é sinônimo de parto domiciliar, parto em casa, tá? Os partos humanizados podem sim acontecer em casa. Existem casos de partos domiciliares que são humanizados, né? Claro, sempre sendo respaldados, acompanhados por pessoas capacitadas para prestar essa assistência na hora do parto, né? Então, são partos planejados, que são acompanhados por obstetrizes, por enfermeiras obstetras capacitadas, né? Enfim, por profissionais capacitados para prestar qualquer auxílio diante de uma emergência no parto domiciliar. Mas isso é discussão para um outro vídeo, né? O que é importante aqui é desmistificar, né, essa ideia de que parto humanizado é parto domiciliar. Não, não é, tá? A maior parte dos partos humanizados que acontecem aqui, acontecem, portanto, dentro dos hospitais. Bom, eu resolvi gravar toda essa introdução desse vídeo, abordando esses principais pontos pré-conceituosos em relação ao termo parto humanizado, justamente para poder ressaltar a informação de que o parto humanizado, portanto, é o parto que acontece da maneira mais natural possível, tá? E eu quero frisar essa palavra, mais natural possível. Ou seja, se a equipe que está atendendo aquele parto perceber que existe a necessidade de alguma intervenção, né, para auxiliar o andamento daquele trabalho de parto, para ajudar o bebezinho a nascer, esse recurso, essa intervenção vai ser utilizada, inclusive a cirurgia cesariana. Por quê? A cesariana é uma intervenção, né, como eu já falei anteriormente. Então, não pensem que o parto humanizado tem que acontecer negando a ciência, negando a tecnologia, porque não é isso. O parto humanizado vai utilizar esses recursos se houver necessidade, porque na maior parte dos casos não há. E é aí que muita gente fica impressionada, porque realmente, gente, o parto é um evento fisiológico. A maior parte dos partos acontece de forma fisiológica, como fazer cocô mesmo, literalmente como fazer cocô, tá? Então, na maior parte dos casos, não é necessário utilizar nenhum tipo de intervenção, né? Agora, se houver necessidade, as intervenções estão aí, a tecnologia está aí e tudo isso vai ser utilizado. Inclusive, eu vou aproveitar aqui essa deixa para abrir um adendo e esclarecer de uma vez por todas a questão da cirurgia cesariana. Tem muita gente que pensa que nós, participantes ativos do movimento pela humanização do parto, somos contra a cirurgia cesariana. E, gente, pelo amor, todos nós reconhecemos a importância da cirurgia cesariana e sabemos que em alguns casos é a intervenção determinante que vai fazer a diferença entre a vida e a morte de uma mãe, de um bebê, dos dois, né? Então, quando há necessidade, evidentemente que nós defendemos o uso dessa intervenção. O que a gente questiona é o uso abusivo dessa intervenção quando a gestante não quer que ela seja usada, né? Quando a gestante não precisa do uso e quer um parto normal. Quando a gestante é levada a acreditar que precisa de uma cirurgia cesariana sem realmente precisar. É isso que a gente questiona dentro do movimento pela humanização do parto. Eu gosto muito de falar para as gestantes que é mais ou menos como se a gente tivesse 3 eras para definir a assistência ao parto no mundo. Então, a primeira era seria mais ou menos desde o princípio da humanidade até mais ou menos uns 70 anos atrás, que foi a época em que as nossas avós tiveram seus bebês. Nessa era, a gente vê que não existiam recursos, não existia pré-natal, não existiam exames diagnósticos, né? Então, não tinha como separar o joio do trigo. Tinham aquelas gestantes de risco, né? Gestantes que tinham hipertensão, bebês com malformação,
que não tinham a assistência adequada. E aí a gente sabe que nessa época existiam muitos óbitos, justamente por isso, porque você não tinha nenhum tipo de forma de diagnosticar essas situações que são exceção, né? E aí acabava tendo muita morte associada à cena do parto. Depois a gente tem a segunda era, mais ou menos a partir dos anos 60, 70, que culmina com a época em que as nossas mães e as mães dos nossos companheiros tiveram seus bebês, né? A época em que as avós dos nossos bebês tiveram seus filhos. Essa era marca a chegada da assistência hospitalar, porque na primeira era a gente sabe que a maior parte dos partos aconteciam em casa, né? Não existiam os hospitais. E aí mais ou menos ali nos anos 50, 60, 70, os partos passaram a acontecer dentro dos hospitais. Sendo assim, com toda aquela demanda de mulheres indo ter os seus bebês dentro de um único lugar, eles precisavam ter leito disponível. E aí começaram a surgir as intervenções, na tentativa de acelerar o andamento desse parto, né, para poder ter quarto disponível para todo mundo. Vale ressaltar aqui que no começo dessa era, a gente sabe que a maior parte dos médicos eram homens, porque as mulheres ainda não tinham conquistado o direito de sair para estudar, né, e ainda existia muito preconceito. Na verdade, se existe até hoje, imagina naquela época, né? Então, muitas dessas intervenções foram sendo criadas por homens, né, que não passavam por esse processo, não sabiam da dor e não sabem até hoje, né, porque a gente sabe que a ciência evoluiu bastante, mas os homens ainda não podem passar pelo processo, né, de gestação, a não ser no caso de homens trans, né? Mas enfim, isso tudo é uma discussão à parte. De qualquer forma, então, a gente sabe que existiam muitos homens, né, coordenando tudo isso, né, homens que eram médicos naquela época, e as intervenções foram sendo feitas muito de acordo com as práticas deles, né? Então um homem, um médico criava alguma coisa que ele achava que ajudava e aquilo se espalhava no boca a boca entre o hospital e saía do hospital e a coisa ia crescendo, atravessava o oceano, chegava em outros países, né? E essas intervenções iam sendo acopladas ao cenário de assistência ao parto. E aí a gente chega na terceira era, ou seja, na nossa era, né? E aí o que acontece na nossa era? Acontece que a medicina vira uma ciência. Para quem não sabe, a medicina não era uma ciência até então. Por quê? Como eu falei, a medicina era um conjunto de práticas, né? Nessa terceira era, virou uma ciência porque as coisas começaram a ser pesquisadas. Então a gente vive o impacto disso no dia a dia, né? Tem dia que a gente acorda, abre o jornal e o vinho faz bem. No outro dia o vinho faz mal. Tem dia que o chocolate faz bem, no outro dia faz mal. O ovo faz bem, o ovo faz mal. Mas por quê? Porque hoje as coisas estão sendo pesquisadas, né? E aí a gente consegue realmente ter certeza de que uma coisa é benéfica ou prejudicial, pelo menos até a próxima pesquisa, né? E na área da obstetrícia não é diferente. Hoje a gente trabalha em cima de evidências científicas, que seriam isso, os resultados dessas pesquisas que vêm sendo feitas na área. Então hoje a assistência ao parto vem passando por um momento de transição, justamente porque tem profissionais que ainda atendem no modelo anterior, utilizando as técnicas que eram usadas antes, e já temos profissionais que estão realmente reconhecendo que muitos desses recursos e intervenções que estavam sendo utilizadas em todas as gestantes não são sempre benéficos, né? Eles hoje conseguem perceber que aqueles recursos que foram criados para acelerar o parto, né, podem ser muitas vezes prejudiciais. E aí eles não usam mais esses recursos de forma padronizada. Eles individualizam o atendimento. Então, se a gestante precisa desses recursos, se aquilo realmente vai ser benéfico para a mãe, benéfico para o bebê ou para ambos, aí sim o recurso, a tecnologia, a intervenção vai ser utilizado. Agora, se não tem necessidade de usar, aí a gente não usa,
né? A gente está vivendo na era do equilíbrio. Então, que bom, a gente tem todos os recursos, a gente tem tecnologia e a gente também está conseguindo respeitar a fisiologia. Porque, como eu falei para vocês, muitas vezes, na maior parte dos casos, inclusive, a gente não precisa desse tipo de recurso na cena do parto, porque o parto é um ato fisiológico. Então, se eu precisar dos recursos, eles estão aqui, é só pegar e usar. É justamente por conta desse momento de transição que a gente está vivendo hoje que a gente vê tantos médicos resistentes em relação ao movimento de humanização do parto. Simplesmente porque eles atendiam usando todos esses recursos, né? Usando as intervenções. Eles aprenderam assim, né? Na faculdade, eles aprenderam assim com os professores. E alguns sentem dificuldade de começar a atender o parto de maneira mais fisiológica, sem utilizar todas essas intervenções que eles sempre utilizaram. E da mesma forma, é por conta desse momento de transição que muitas mães pensam que a gente realmente está louca quando a gente fala que quer um parto humanizado. Gente, tem muita avó, né, dos bebezinhos que vão nascer, que acha que a filha ou que a nora tá doida, né? Por quê? Gente, tem a cesárea, que é ótima, rápida, indolor. Por que você não faz a cesárea? Por que isso acontece? Justamente porque elas vivenciaram o processo de gestação, né, nessa segunda era que eu falei para vocês, né? Foi a época do boom da cirurgia cesariana, né? Foi quando a cesariana foi criada e de repente a cesariana foi uma forma de otimizar ali o atendimento dentro do hospital, porque ela é rápida. Na época das nossas mães, os partos aconteciam com todas essas intervenções que eu falei para vocês. Então eram partos extremamente dolorosos. Para quem acompanhou a série sobre as intervenções, fica muito claro isso. A gente sabe que cada intervenção tem consequências associadas e elas realmente interferem na nossa dor. Elas são dolorosas, elas aumentam a dor do processo de trabalho de parto e do parto. Então, quando as nossas mães descobriram a cirurgia cesariana, obviamente elas optavam pela cesariana, porque quais eram as opções? Ou você tinha um parto doloroso, cheio de intervenção, ou você tinha uma cesariana. E aí é óbvio que a cesariana parecia um avanço, parecia atrativa para elas, né? Mas hoje a gente já sabe que o parto não precisa acontecer com todas essas intervenções associadas de forma padronizada. A gente sabe que os recursos estão ali para serem utilizados se necessário, mas em geral eles não são necessários. Então eu posso conseguir ter uma experiência de parto gostosa, satisfatória, né? Claro que dói para a maior parte das mulheres, dói, mas não é aquela dor provocada pelas intervenções. É uma dor natural, é uma dor fisiológica, é uma dor suportável. Por conta de tudo isso é que eu sempre digo para as gestantes que vale muito a pena, de repente, fazer um trabalho de conscientização com as nossas mães, com as nossas sogras, com os acompanhantes, com os maridos, com quem quer que esteja implicando com a sua escolha em relação ao parto humanizado, explicando tudo isso, né? Essa questão das 3 eras, para que as pessoas entendam. Então vale a pena de repente mostrar esse vídeo, vale muito a pena assistir ao filme O Renascimento do Parto. Eu sempre gosto de deixar essa recomendação porque eu gosto muito desse filme, eu acho que é um filme extremamente esclarecedor e transformador, para justamente fazer com que as pessoas compreendam a sua escolha e saibam que a sua escolha hoje é a mais segura. E agora então a gente chega no ponto alto do vídeo, né? No momento de concluir todos esses raciocínios. Depois de tudo isso, o que é o parto humanizado então? O parto humanizado nada mais é do que o parto que acontece da maneira mais natural possível, utilizando a MBE, que seria a medicina baseada em evidências, né? Então é tudo aquilo que eu falei. A gente vai estar atualizado dentro da área para utilizar os recursos só em caso de real necessidade e respeitando o protagonismo da mulher, o direito de escolha dela, né? A gente trabalha dentro da humanização do parto criando essa conscientização por parte da gestante.
Então, geralmente a gente trabalha com equipes multidisciplinares e essa gestante durante o pré-natal vai receber informações embasadas cientificamente, atualizadas, para poder decidir o que ela quer e o que ela não quer que aconteça no seu parto. E é aqui que a gente vê o encorajamento para que cada gestante faça o seu plano de parto, porque é ali que ela vai poder discorrer o que ela gostaria que acontecesse, o que ela não gostaria que acontecesse, quando ela gostaria que acontecesse, sabendo que se houver uma emergência naquele trabalho de parto, naquele parto, aquilo não é um contrato fechado, né? Então, se precisar, as intervenções vão ser utilizadas, se essas intervenções vierem a beneficiar mãe, bebê ou ambos. E como eu vou saber se o meu médico está atualizado e se ele está utilizando as intervenções de acordo com essa medicina baseada em evidências? Pois é complicado porque realmente a gente está vivendo esse momento de transição. Então, enquanto gestante, o que você pode fazer é estudar em fontes embasadas cientificamente, se informar com um respaldo científico a respeito de cada intervenção, depois disso elaborar o seu plano de parto e daí levar o plano de parto para discutir ponto a ponto com o obstetra que vai te acompanhar no dia do seu parto. Agora, se você vai parir pelo SUS ou no plantão, né, não vai ter a oportunidade de conversar com o seu médico antes, você deve da mesma forma levar o seu plano de parto, né? Então você estuda em fontes seguras, leve o seu plano de parto, porque pelo menos com o plano de parto ali em mãos, você tem mais condições de tentar aumentar as chances de passar por um parto respeitoso. Então é isso, gente. Eu quis gravar esse vídeo justamente para tentar esclarecer todos esses preconceitos existentes ao termo parto humanizado. Como vocês podem ver, o parto humanizado nada mais é do que o casamento entre a tecnologia e a fisiologia. É o caminho do equilíbrio, é o caminho da era que a gente está vivendo hoje. E é o caminho que coloca a mulher na posição onde ela deve estar, como protagonista. Afinal de contas, quem vai fazer esse neném nascer não é o médico, é a gestante, é a mãe, salvo as exceções onde realmente é necessário algum auxílio médico, alguma intervenção médica, como a cirurgia cesariana, que aí realmente é realizada pelo médico, né? Mas se não é o médico que está realizando a intervenção, quem está fazendo o bebê nascer é a mãe. Pronto, meu molequito está aqui para ajudar a finalizar esse vídeo, onde eu espero que tenha ficado claro para vocês que o parto humanizado de forma alguma nega os recursos tecnológicos. Muito pelo contrário, o parto humanizado é o equilíbrio entre a tecnologia e a fisiologia. Se houver uma situação de emergência, obviamente todos os recursos serão utilizados. Mas se não houver, se tudo estiver correndo bem, vamos deixar esse parto acontecer fisiologicamente. E da maneira que aquela gestante se sinta mais confortável, menos amedrontada, né? Você quer mamar? Quer mamar. Pronto, vou atender aqui o pedido do meu filhotinho, né? Mas é isso, gente. Eu espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado a quebrar essa barreira preconceituosa em relação ao termo parto humanizado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal e que você assista aos outros vídeos, principalmente a essa série sobre as intervenções, que eu acho que pode ajudar, né? E que você recomende o canal para as amigas gestantes, para os familiares. Espero que esse vídeo realmente ajude e de repente é uma ótima oportunidade de você assistir esse vídeo com a sua mãe, com a sua sogra, com o seu marido, para eles entenderem de onde vem o medo deles relativo ao termo parto humanizado e ao parto normal aqui no nosso país. Tchau, tchau e até mais. Faz tchau. Tchau!